Todos vão estar sendo trabalhados dentro dessa obra, né, que é a obra da Irmã Mereça Ser Feliz, que foi justamente um curso que foi elaborado no plano espiritual pelo nosso mentor, ou um dos mentores, né, da nossa doutrina maravilhosa, que é o Eurípides Barçanufo. Então é bem interessante porque o Eurípides Barçanufo reuniu uma quantidade de espíritos, né, no Hospital Esperança e conduziu um estudo de 21 dias relacionado ao orgulho. Por que se estabeleceu essa urgência no plano espiritual? Nós falamos isso a semana passada, mas nem todos estiveram presentes, porque começamos a ter desencarnes de espíritas muito recentemente, né? O espiritismo é uma doutrina, uma ciência extremamente jovem ainda no plano espiritual. Tem os seus 160 anos, mais ou menos, né? Desde 1857. Então, de lá para cá, a partir de 20, 30, 40, 50 anos depois, né, nós já tivemos espíritas desencarnados, por assim dizer. Aqueles espíritos encarnados que tiveram a bênção de ter acesso a esses conceitos científicos que iluminam a nossa vida. E era de se esperar, claro, né, que esses espíritos desencarnassem numa condição mais melhorada. Por quê? Porque tiveram acesso a uma ciência extraordinária. Tiveram acesso a um conhecimento que ilumina a nossa existência. Então é de se esperar que esse conhecimento produza em nós transformações e que nós possamos chegar no além munidos de uma paz e de um equilíbrio maiores. E não foi isso que aconteceu. Até pelo contrário, nos falam os espíritos amigos. Muito será pedido a quem muito foi dado. Então, quando nós, dentro da nossa consciência mais desperta, entendemos que recebemos o conhecimento, o que se processa em nós é uma percepção de que estamos mais aptos. Nós temos o entendimento. Nós começamos a perceber como as coisas funcionam. Nós, inclusive, falamos disso, nós comentamos sobre isso, nós estudamos isso, damos palestras sobre isso. Então, quando a gente desencarna, o nosso sentimento é que nós estamos numa condição mais melhorada. Mas existe uma situação que este conhecimento não é garantia de transformação. Concordamos com isso, né? Não é porque eu conheço, né, ou que eu dou importância à paz, né, é muito clara essa comparação. Se nós formos pedir aqui, quem que é a favor da paz? Todo mundo levanta a mão. Né? Todos nós somos a favor da paz. Agora, se eu continuasse com a pergunta, quem que é pacífico? Com certeza nossas mãos se abaixariam, porque ser a favor da paz e entender como ela funciona é uma coisa, ser pacífico é outra. Porque depende de uma transformação interior. São os sentimentos e não a inteligência. É algo que é remetido à profundidade do espírito. É uma transformação de alma, por assim dizer. E não um conhecimento que está raso, né, na nossa inteligência. Eles têm que ser incorporados na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, o que se percebeu no plano espiritual é que esses espíritos mais iluminados, ou mais conscientes, ou mais inteligentes, ou munidos de informações maiores, chegavam lá com um problema de estar com uma expectativa, né? Agora eu vou estar no plano espiritual, então eu vou chegar numa posição melhorada. E perceberam que não. Olhando para o seu interior, perceberam que as transformações importantes da vida não foram providenciadas. Reconhece-se o espírita, ou o verdadeiro espírita, ter os esforços que fazem dominar as más tendências, em promover a reforma íntima. E muitos não promoveram. Ajudaram os outros a promover a reforma íntima, é aquela caridade que se faz para o próximo, mas sem a contrapartida da transformação. E aí causou um problema consciencial. Tem relatos no plano espiritual de alguns, inclusive, que se revoltaram e que não se perdoaram, que sentiram vergonha, que desenvolveram processos de culpa. E isso, nós sabemos, acarreta ao espírito um sofrimento muito grande. Alguns deles, inclusive, temos relatos na literatura espírita que precisaram ficar em incubadoras psíquicas, que é como se fosse num coma induzido, para que o espírito não ficasse consciente e não começasse a se martirizar consciencialmente por perceber o tempo perdido.
e por perceber que essa luz que ilumina não iluminou a própria existência. E pelo fato de ter feito caridade para os outros, não fez caridade a si mesmo. Em promover a transformação alheia, não fez a própria transformação. Então vejam que interessante, esses espíritos recolhidos no plano espiritual precisaram passar por um tratamento. E é interessante que a tônica deste estudo, por isso que o estudo do orgulho, né? Ele se apresenta dentro de uma máxima trazida por Jesus, né? E que é aquela que fala que, vamos lá no primeiro capítulo, para a gente já começar a trabalhar isso, né? Lá no prefácio, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Tá? Não é Senhor, Senhor. Este povo me honra com os lábios, mas não cumpre com a vontade do Pai. Então não é o fato de eu cumprir com uma agenda, ou de eu ter uma rotina, ou um ritual sagrado, muito próprio das religiões atuais, infelizmente, né? Em que eu vou cumprir, por exemplo, eu vou no culto evangélico, eu vou na missa da Igreja Católica, eu venho na casa espírita semanalmente, e daí eu cumpro com uma rotina chamada cristã, dentro de um ritual social, cumpro também uma agenda de caridade, em promover a caridade ao próximo, e satisfaço superficialmente, numa ilusão, a minha consciência, e acho que ao fazer isso eu estou promovendo a minha transformação. E eu estou garantindo um céu, não é isso que a gente imagina, né? Eu vou para o céu, eu vou estar para um lugar melhor, por quê? Porque eu estou fazendo a vontade do Pai. Eu estou sendo uma pessoa boa. E nós sabemos, já pelos estudos que fazemos, principalmente no céu e inferno, que o céu não é um lugar que a gente vai depois que desencarna. O céu é uma conquista íntima. É um estado de espírito interior. Eu tenho que estar bem. Com quem? Com a minha consciência. Porque onde está a lei de Deus? Na minha consciência. Quem é que vai cobrar o resultado do meu aprimoramento? No dito juízo final ou na hora do meu desencarne? Sabemos nós que quem vai cobrar sou eu, a minha consciência. O único tribunal reconhecido é o tribunal da própria consciência. Eu sou o juiz de mim mesmo. Por isso que eu devo me perdoar. Então veja que interessante. Todo esse falso conhecimento e essas ilusões que tivemos ao longo do tempo nos remete a situações exteriores, onde eu cumpro com algumas rotinas, agendas e rituais, e fazendo isso estou tendo uma pretensa impressão ou uma pretensa evolução, quando na verdade não acontece. O que acontece é precisa, de fato, a transformação íntima. Então essa é a tônica onde Eurípides Barçanufo, dos seus estudos, vai começar a demonstrar que não basta uma manifestação exterior. Não é algo que vem de fora para dentro, mas é algo que se desenvolve de forma natural, de dentro para fora. Então esse espírito melhorado vai promover a caridade? Vai, como consequência. Como um impulso natural da alma, que vai reconhecer no próximo o seu irmão necessitado, e movido desse impulso natural de amor e de caridade, vai fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito. E não vai ser algo calculado na mente, que vai colocar na segunda-feira a distribuição de uma cesta básica, porque se eu fizer isso, eu vou receber em bônus horas. Estou fazendo bem, então eu mereço uma recompensa. Não se faz barganha com o Criador e nem consigo mesmo. A gente não está numa troca com Deus, no sentido de fazer algo para Ele e agradando-o, e aí vou ter algo em troca. Isso é uma questão de século XVIII para trás. Nós sabemos que não se barganha com o Criador. Nós não precisamos agradá-lo. Nós precisamos evoluir e fazer o bem. O que precisamos é desenvolver o amor em essência. Então eu não vou fazer algo esperando algo em troca. Eu vou fazer porque tem que ser feito. É um dever cristão. É algo que brota natural em mim e é um impulso que eu não consigo nem resistir a ele. É claro que hoje não temos isso. Então, o que fazer? Não faço a caridade? Não, vou fazer a caridade. Mas não vou me iludir que ao fazer aquilo estarei merecendo algo em troca. Estou fazendo aquilo e já tenho a minha paga. Tudo bem com relação a isso? Concordamos? Não é assim? Então, isso já é uma coisa que a gente estuda muito aqui, né? Marquinhos, Denis, a gente tem sempre feito aí os nossos estudos, né?
E é algo que a gente tem sempre batido nessa tecla, para nós olharmos no espelho da alma, no tribunal da consciência, e nos avaliarmos não por aquilo que estamos cumprindo enquanto recomendação cristã, mas naquilo que estamos sentindo interiormente, como espíritos que somos. E aí nos confrontar com um modelo, guia e modelo da humanidade, que é Jesus, que era pacífico, que era manso, que era bom. E aí eu preciso olhar o meu interior e não renegar aquilo que sinto, entender quem sou e aí começar a fazer a reforma íntima. Não pode ter negação e não pode ter bloqueio. Os impulsos que vêm de dentro da alma, eles devem ser reconhecidos. Sendo reconhecidos, devem ser avaliados. E ao ser avaliados, devem ser manifestados. E em sendo manifestados, devem, sempre que possível, ser corrigidos. Então essa é a tônica da transformação. E aí, a irmã, você vai estar colocando alguma situação aqui no início, né, quando ela fala desse estudo, só para a gente ter um pouco vamos dizer assim, de contexto, né? Antes de nós entrarmos na preleção de Eurípides, onde ela fala das pérolas de Deus, né? E ela dá a tônica da pérola, ela mostra como que a pérola é formada, né? Que entra um grão de areia, que é um intruso, e ao revestir esse grão de areia, né, a ostra vai estar fazendo a pérola, né? E nós temos que nos entender assim, né? E ela fala assim: abra-te para a vida sem medo ou culpa, acredite no futuro, trabalhe e sirva, ame e perdoe. Inevitavelmente serás respondido pelas leis que conspiram a favor do teu progresso e ascensão. Prossiga confiante na conquista de ti próprio e guarda a inabalável certeza que foste criado por Deus para ser feliz na condição de ostra da terra e pérola da sua criação. Então, a entender essa dinâmica, que tudo que vem para nós, num primeiro momento pode ser incômodo, como o grão de areia na ostra, ele deve ser revestido de uma significação de desafio. Eu tenho que vencer essas imperfeições. Eu tenho que revesti-las de amor e trabalhar para que a minha luz própria brilhe. Então é o conhecimento de si mesmo. E o conhecimento de si mesmo não vem de manifestações exteriores. É uma busca interna. E é uma busca constante, feita com método, com frequência, com esforço. Eu não posso abandonar este combate. E aí nós vamos entender o bom combate que Paulo falava. Não falava para nós? O bom combate, que é uma luta interior, sem derramamento de sangue, e se possível, sem martírios excessivos, como nos fala a própria irmã. Então é um combate interior, porque não há inimigo estabelecido. É isso que nós temos que começar a perceber. Eu não posso transferir a responsabilidade da minha vida ao outro. E não posso olhar para fora e estabelecer inimigos. O outro nunca foi, não é e nunca será meu inimigo. O outro é meu irmão. Se algo nele me incomoda, é o reflexo de mim mesmo, que eu vejo no próximo. Então, aquilo que eu estou vendo manifestado no outro que me incomoda é um compromisso interior de mudança. Ponto. Então, o outro nunca vai ser o meu inimigo. Pelo contrário, vai ser alguém que é o espelho da minha própria existência e que reflete aquilo que eu sou. Quando eu olho a humanidade nos seus desvarios, tem um pouco de mim em cada ser humano. Pode ser que eu esteja menos impaciente que alguns, menos egoísta que outros, mas pode ser, e com certeza sou mais orgulhoso que muitos. Pode ser que eu seja um pouco mais manso e pacífico, mas pode ser que seja muito menos honesto. Então, um pouco dos defeitos que a humanidade manifesta, tenho que reconhecer em mim. E tenho que trazer essa responsabilidade para a minha vida. Porque quando eu transfiro a culpa ou a responsabilidade para ombros alheios, eu me eximo de transformações interiores. E aí fica fácil acusar, né? Eu vejo o argueiro, né, no olho do próximo e não vejo a trave no meu. Então é fácil acusar o outro, como nós acusamos o próprio Cristo, né, fazendo com que ele fosse crucificado. Então eu não posso estabelecer inimigos fora de mim. Eu preciso reconhecer a responsabilidade que me toca. Não é assim? Então esse é o nosso compromisso. E aí dentro dessa apresentação, que é da Maria Modesta
Modesto Cravo, né? Ela nos coloca que o orgulho é grave doença espiritual que afeta a mente em severos quadros de desequilíbrio. Vencer essa perigosa bactéria da alma significa desiludir da falsa imagem que criamos para que nos sintamos importantes na vida. Esta necessidade surge do profundo sentimento de inutilidade que a maioria dos espíritos tem agasalhado em seus corações, atrelados à esfera da terra. Baixa estima a si mesmo e insatisfação são as suas manifestações costumeiras. Então veja que interessante, é perceptível na atual fase da humanidade, depois de tantos avanços tecnológicos, de tanto conhecimento, de tanta ciência, nós percebemos que impera um grau da insatisfação em muitas pessoas. Não é assim? Nós não costumamos ver aí pelos comentários, ainda mais agora com essa pandemia, que as pessoas se encontram insatisfeitas, muitas delas, e numa busca por algo. Então, essa bactéria da alma, esse orgulho, é justamente algo que precisa ser vencido, porque nós não somos inúteis, e a nossa estima precisa ser alta. Precisamos nos reconhecer como filhos de Deus e nos conhecer a ponto, em profundidade, para perceber os recursos infinitos que dispomos. Então, nós não precisamos de adereços. Nós não precisamos buscar fora nada para sobrepor sobre as nossas personalidades, porque nós já temos tudo. Então, comentávamos isso, inclusive, na semana que passou e está indo agora no YouTube, né? Concomitante com esse nosso estudo, que depois as pessoas podem estar vendo. Justamente isso. Nós não precisamos de títulos e nem de situação nenhuma para adquirirmos a felicidade, porque nós já fomos criados para isso e já trazemos interiormente as questões relacionadas a essa essência. Então, esse prefácio, essa introdução da apresentação da Maria Modesto Cravo, nós vamos pular ela, depois quem tiver o livro ou o PDF aí, que pode baixar na internet, vai dar uma lida, né? Para nós entrarmos já, né, nesse prefácio da obra, onde a irmã Dufour vai anteceder alguns comentários antes de entrarmos na primeira palestra, vamos falar assim, de Eurípides Barçanufo, né? E é quando ela nos coloca justamente aquilo que está em Lucas 17:20, né? Que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, o que elas nos colocam em algumas situações dentro dessa existência nossa e que nos convida a trabalhar a questão do orgulho? O oposto da felicidade não é a tristeza, é a insatisfação. A insatisfação humana ocorre porque as criaturas estão vivendo, mas não sabem existir de acordo. A tristeza é emoção, pode ser passageira. Todavia, a insatisfação é estado, resultado de uma nova sequência de insucessos, más escolhas que levam o homem a sucumbir e vagar na área sob os convites das facilidades mundanas. O importante é ser, existir, planificar-se para passarmos pela vida sem deixar que ela passe por nós. Ser proprietários do destino, merecer a liberdade. Entretanto, para nós, os calcetas das reencarnações, essa alforria tem um preço: a educação nos roteiros do amor. Então, o que a irmã coloca? Né? E que nós vamos ver durante toda a obra, e nós vamos fazer o capítulo 1 hoje. Se não der para concluí-lo, né? Faremos a conclusão na semana que vem. Ela sempre demonstra nos seus estudos que nós, seres humanos, precisamos desenvolver as relações dentro deste amor, desse afeto. E como nós vimos hoje, inclusive no próprio Evangelho, a humanidade, ao longo do tempo, desenvolveu uma série de relações, né, mais justas, mais civilizadas, hoje mais coerentes, mas faltou sempre, via de regra, nas nossas relações, esse amor. Então, existe uma pedagogia na mensagem cristã. E nós sabemos qual é a grande pedagogia de Jesus. Aonde ele fundamentou
toda a sua obra educativa? No amor. Então, cai novamente na questão desta lei maior, como disse o Denis na abertura do Evangelho, que reúne toda a lei e os profetas, que é desenvolver as nossas relações e entender como, de fato, manifestar esse amor. Então, é mais do que entender que isso é importante, é aprender como se faz. Como nós vamos diminuir em nós o orgulho para facilitar a livre manifestação desse amor. Certo? Alguém quer aproveitar e colocar alguma coisa? Então, o que mais que ela coloca, né, dentro dessa questão? Um desafio urgente nos espera nas tarefas de amor, as quais nos matriculamos em serviço pela felicidade alheia. Descobrir como operar também a nossa felicidade pessoal, para que o desânimo e as distrações do caminho não nos enganem com os apelos de deserção e cansaço, atitudes comuns em servidores valorosos, porém invigilantes e menos abnegados. Porque aquilo que nós já comentamos aqui estava previsto lá atrás, quando Jesus fala lá em Mateus, né? Que o amor de muitos esfriará. Então, hoje, com a situação que se estabelece, e que pode produzir em alguns uma maior condição de medo, de desespero, onde se acha que esse vírus é o inimigo e a gente sabe que ele não é, né? Esse nosso inimigo, já colocamos isso. Então é possível que muitos estão arrefecendo os seus ânimos, estão olhando no entorno e perdendo forças, né? O seu amor está esfriando, estão cansando, quando na verdade não é o momento, muito pelo contrário. Agora, de fato, é o momento de darmos todos nós o testemunho para o que viemos, afinal, reencarnando nesta época. Já sabíamos de antemão que iríamos passar por isso, ou não? Alguém tem dúvida? Que no nosso projeto reencarnatório não estava lá o ano de 2020 muito bem tarjado, vamos dizer assim, né? Com negrito, com sublinhados e talvez lá com marca-texto, né? Bem amarelo para chamar a atenção. Todos nós, no nosso projeto reencarnatório, sabíamos que em 2020 começaríamos a ter essa transição mais acentuada. Então, fomos preparados para essa fase. E para que nesse momento mais agudo pelo qual a humanidade passa, nós teríamos que ter vamos dizer assim, a obrigação de manifestar coragem e darmos o testemunho. Afinal, já temos o conhecimento. Já sabemos que os tempos são chegados. Já lemos lá na Gênesis e a geração nova. Já entendemos qual é o processo de transformação da humanidade. E entendemos o que de fato é importante. O que de fato é importante para nós, seres humanos. Então não é o momento de desanimarmos. Apesar da lógica dos conhecimentos espíritas, muitos corações idealistas e generosos, iludidos por si mesmos, optam por suporem-se grandiosos e livres do laborioso dever da renovação de suas atitudes, somente porque adornam-se com títulos que causam a sensação de evolução realizada, tais como os médiuns, doutrinadores, palestrantes, dirigentes, escritores e tarefeiros de diversos gêneros. O objetivo da obra Mereça Ser Feliz, prosseguindo a série Harmonia Interior, é ajudar a pensar alguns caminhos para esse autoenfrentamento. Isso é muito interessante porque a gente percebe que já aconteceu com muitos, e nós temos aí uma obra extraordinária dentro da doutrina espírita, que é o Nosso Lar, né? Então, é muito interessante o Nosso Lar, nós podemos falar de André Luiz, porque ele próprio deu testemunho da sua vida e escreveu através da mediunidade de Chico Xavier. É bem interessante que André Luiz, depois que passa pelo umbral, né, 8 anos no umbral, quando ele é resgatado e ele vai para o Nosso Lar, a primeira expectativa dele quando ele melhora, qual que é? Exercer a medicina, não é isso? Qual que é a expectativa dele? Exercer a medicina. Por quê? Porque ele era médico. Então veja que interessante aqui, quando ela coloca, né? A nossa ilusão. Somente porque adornam-se com títulos que causam a sensação de evolução realizada. Não, eu sou médico.
Então eu estou com essa evolução realizada. Não, eu sou professor, então eu já estou com essa evolução realizada, certo? Aí estou achando que como eu sou professor, eu vou chegar lá no plano espiritual para dar aula. Não, você é aluno, meu amigo. E tomara que seja um bom aluno. André Luiz descobriu que ele não ia conseguir nunca exercer medicina. Porque, de fato, o título de médico no planeta Terra não lhe conferiu uma evolução realizada para ser médico no plano espiritual. Ele conseguiu ser enfermeiro? Não. Faxineiro. E um faxineiro ruim, diga de passagem, né? Não foi de imediato, não, porque ele chegou como paciente. Em nosso lar, o título que ele tinha, se é que se pode dar algum título, era de paciente. Ele estava em convalescença. Não conseguiu ser médico, muito menos enfermeiro, era um paciente que estava em recuperação. E depois conseguiu fazer algumas atividades braçais por misericórdia na limpeza. Então vocês vejam que aqui na Terra, se nós, por o fato de termos um título ou imaginarmos que estamos mantendo a condição, isso não é essa evolução realizada. Porque a evolução realizada ela vai ser aferida pelos sentimentos que você tem internamente, na essência de alma. Por isso que é importante a gente diminuir o orgulho, porque o orgulho que causa essa miopia. Porque nós nos confundimos com o personagem. Quem é que tem o título de médico? O personagem encarnado. Quem tem o título de professor? O personagem encarnado. Quem tem o título de pai? O personagem encarnado. O que é você sem os títulos do personagem? Quando você sai da esfera do teatro da vida e vem para o interior de si mesmo. Onde você abandona os títulos terrenos que vão ficar aí mesmo. Você vai morrer, teu personagem morre. O Evandro morre, a personalidade do Evandro morre. Então, se o Evandro era doutor, o doutor Evandro morre. Quem é que sobra? Eu, meu espírito, minha essência. Ela não tem título, ela é o que é. Ela tem luz própria. Se eu permito que ela brilhe ou não, é uma condição minha. Então, os títulos permanecem na Terra. Então, por isso que Lázaro, muito bem colocado pelo Denis na reunião de quinta, né? Que está agora sendo transmitida lá pelo YouTube, no canal, não é isso, Bruno? O que é a parábola lá, né, Denis? Lázaro, que era um mendigo, que ficava à porta do palácio, destituído de tudo, quando desencarna é um sol que ilumina. E o rei com todos os títulos terrenos, um rei com todas as honrarias, com todas as questões de palácios, desencarna e não tem luz nenhuma, está numa condição de miserabilidade. E que essa parábola nos conta? Exatamente isso. O rei era orgulhoso, cheio de títulos, achando que podia. Lázaro era humilde o suficiente. É aquele que nada tinha por fora, mas que se garantia por dentro. Por que ele ia buscar algo para ele que já não possuía internamente? Então, o orgulho dá essa ilusão que para ser algo você tem que ter alguma coisa, tem que ter um bem, tem que ter uma roupa, tem que ter uma joia, tem que ter um título, tem que ter uma posição social. Quando, na verdade, você não precisa ter nada. E se tiver, tudo bem, mas não imagine que ter isso te confere alguma vantagem evolutiva, que você é melhor por possuir algo que, na verdade, não te pertence. É te concedido e aqui vai ficar. Então, nós temos que ter a humildade o suficiente para não nos confundir com o personagem, imaginando que a pretensa evolução daquele personagem no cenário da vida vai te conferir transformação interior. Ou vai garantir que você esteja num grau evolutivo mais avançado, condizente com uma posição humana, terrena. As medidas de aferição da tua alma não são as terrenas. São aquelas determinadas pelo amor e pela sabedoria. E o quanto você angariou para o teu crescimento espiritual permanente essas qualidades do espírito, esses princípios universais das virtudes muito bem entendidas. Não é assim? Então veja que interessante, a irmã ela coloca isso com bastante propriedade, né? Portanto, nossa esperança repousa não somente em oferecer aos amigos reencarnados uma pequenina presta pela qual se possa vislumbrar um pouco mais sobre a realidade evolutiva eivada de necessidades das quais ainda somos portadores. Sem nos darmos conta da extensão dessa realidade, continuaremos iludidos sob a hipnose do orgulho, acreditando em virtudes que ainda não conquistamos,
acalentando anseios e júbilos, dos quais ainda não nos fizemos credores, vindo a tombar após a morte, no reino da decepção e do queixume, tão pertinentes àqueles que vislumbram as verdades espíritas, mas que esperam mais do que merecem na imortalidade. Palavras fortes e duras, né? E é dita para nós, justamente para nós que conquistamos externamente alguns conhecimentos e temos essa bênção que ilumina a nossa vida, e pelo fato de possuir isso, achamos que já estamos tendo a condição melhorada interiormente. Mas eu preciso aferir se de fato estou. Porque se eu estou fazendo isso dentro de um ego que se estabelece no cenário da vida, e não consigo entender que isso tem que ser transformado de forma interior na ação do ator que se estabelece em bastidores da existência, e não enquanto o personagem está no palco iluminado, buscando reconhecimento e aplausos, eu vou estar com esse orgulho que me promove ou que provoca em mim essa ilusão. Tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Acho que essa questão do espelho ela é tão importante, né? E às vezes a gente ter a condição de analisar realmente a situação que o espírito humano se encontra na atualidade, e a gente ter, né, esse entendimento de saber que a gente faz parte, que a gente está inserido nesse contexto, e que todas as situações ela tem a minha parcela de culpa, a gente vai perceber tranquilamente o quanto a gente pode se encaixar nisso que ela acabou de dizer. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso com muito equilíbrio, com muita tranquilidade, também, para não, acho que, não cair numa autopunição muito severa. Eu falo isso por mim, porque eu faço isso com grande maestria comigo mesmo. Sempre que eu me deparo com esse tipo de análise, exato. Ela começa com essa hipotética, não consigo ainda aqui. Mas ao decorrer do tempo ela vai fazendo esse processo de ser mais tranquilo, de mostrar que esses dores sofreram é muito perspectiva de novo do personagem produtor, né? Eu acho bastante interessante a gente ressaltar. A gente fala muito, né, sobre a intimidade com Deus, a nossa intimidade com Deus, com a glória. Mas eu acho interessante também de procurar ter essa intimidade com a sua essência. Fazer esse processo de interiorização, né? Aí eu lembro muito hoje aspectos de meditação, de rituais, também que a gente possa aproximar, porque a essência nossa nos dá uma informação e faz esse trabalho muito bom, que a gente procura fazer desilusões, de mudar perspectivas, de resistir a alguma coisa. Então, ela ajuda muito a gente seguir esse caminho, que é por que você aguarda sair da vida encarnada para viver o espírito? Porque a oportunidade de ter esse ponto aqui, na minha concepção, é muito maior que a função justamente desse afastamento que nós temos de essa condição nossa vida, né? Ser material, e isso enquanto encarnado, ele já tem o trabalho que ele estava para estudar e escrever com a maneira muito mais difícil, né? E é justamente isso. Então, a oportunidade que nós estamos tendo agora, enquanto encarnados, é muito melhor. De fato, um dos grandes propósitos, se não o maior e o único propósito da reencarnação, é a evolução. Né? Justamente essa melhoria da nossa essência, né? da manifestação livre do amor. Então, a irmã, com muita propriedade, traz para nós essas aulas, vamos falar assim, de Eurípides, e aí, de fato, a gente precisa ter esse amor, né? Aproveitar essa oportunidade terrena e ter esse amor para que não nos culpemos ou que não sejamos severos conosco no sentido de cobrar, né? Porque aí fica difícil. E aí a gente vai continuar insatisfeito e vamos ficar tristes, né? Desiludidos conosco. Então, essa desilusão interior, ela deve ir acompanhada de amor e de ânimo. Que bom que eu desiludi.
Que bom que eu estou enxergando essas realidades sobre mim mesmo, porque agora eu posso modificá-las. Tem que ser um processo positivo. Então, por isso que a gente tem que merecer essa felicidade, nos sentimos merecedores, e temos que fazer a reforma íntima, que é o outro livro dela, sem martírio. O ambiente dessa luta, né, nos dizeres de Paulo, que é o bom combate, o ambiente é um ambiente de amor, um ambiente de perdão, porque eu preciso me perdoar. Se de fato estou reconhecendo em mim algumas tendências da qual eu não me orgulho, vamos dizer assim, eu preciso me perdoar e dar a minha oportunidade de recomeço, sempre, todos os dias. É um eterno recomeçar, no sentido de fazer melhor a cada dia. Então, esse amor e esse perdão de si mesmo são convocados para que eu não estabeleça um clima interior ruim, onde eu começo a não gostar mais de mim. Aí piorou. Não é esse o objetivo. O objetivo é justamente eu perceber os valores internos que eu tenho, que não são poucos, são muitos, na forma de sementes, e a necessidade do meu trabalho, no sentido de despertar estas sementes e fazer com que elas frutifiquem, é produzir frutos, é brilhar a própria luz, como nos fala Jesus. Eu acho que isso está muito claro, né, essa questão do trabalho que você falava, que vai fazer, que como você falou, às vezes a gente tem essa ilusão, né, que às vezes encarnado, livros, situações materiais, vai ser muito mais fácil, né? E os irmãos nós mostram que não, e mesmo assim a gente acha que a dificuldade das histórias vai ser sofredor. Mas se você conhece o André Luiz, ele até lá para frente vai fazer ele no trabalho. Eu não me engano, no sexto discípulo, já deve ter um quarto livro da obra dele, e vem depois ele dá uma cochilada, começa a morrer com os meios de observar, então vai tornar o padre e ele afunda o novo, né? Então é muito difícil manter essa lucidez. E aqui é muito mais fácil, embora a gente não ache, né? Mas isso é principalmente claro para nós. Sem dúvida. O processo reencarnatório, né, a nossa vida no planeta, ele traz recursos que favorecem essa transformação. Muito mais do que no plano espiritual. Então a gente não tem que esperar o plano espiritual justamente achando que é fácil. Nós tínhamos ficado lá, foi o que viemos, né? Não tinha ter reencarnado então, né? Se a reencarnação não era fundamental para a nossa evolução nesta fase que se apresenta, nós não teríamos reencarnado. Muitos não reencarnaram nessa época. Por que não reencarnaram e nós reencarnamos? Porque a necessidade era nossa, por um lado, e talvez até o merecimento por outro. Estávamos mais maduros que alguns para a reencarnação nesta fase. Né? Correríamos menos riscos de sucumbir às tentações terrenas e às distrações desta matriz, não é isso? Então, se estamos aqui, nós temos que ter a garantia, a certeza de que estamos aptos. Ninguém nos mandaria irresponsavelmente para uma batalha em que fôssemos sucumbir. Que general é esse, né? Nosso Cristo, nosso amado Cristo, governador do planeta, que permitiria que nós fôssemos dados às feras, não no sentido anterior, que nos libertava das ilusões, mas no sentido de sucumbirmos. Se viemos, é porque tivemos um aval. Alguém assinou conosco esse projeto reencarnatório. E Jesus autorizou a nossa vinda. É a nossa responsabilidade, é nossa? Ninguém garante, mas o esforço tem que ser nosso. E diz os Espíritos, né, Denis? Você sempre lembra que não precisa de muito esforço. É um pouco de esforço. É que nós realmente temos uma vontade enfraquecida. O gabinete da nossa vontade executiva, ela não é poderosa. Ô raça, não é isso? Até quando vos suportarei? Se tivesses a fé do grão de mostarda. Então, o grão de mostarda é pequeno. Não precisa ser uma fé de sol, né? É de um grão de mostarda. Então, isso tudo mostra que nós temos as nossas vontades. A fé realmente no ser humano precisa estar robusta. E nós precisamos trazer essa fé na nossa existência. Tendo a certeza absoluta e inequívoca que temos os recursos necessários para o nosso crescimento. Não é assim? Então, olha o que ela coloca aqui. As anotações desse volume despretensioso foram inspiradas num curso de 20 dias que realizamos no Hospital Esperança, sob a direção de Eurípides Barçanufo. O amado benfeitor, utilizando-se do versículo acima, reuniu uma centena de almas que cooperam ativamente no labor da psicografia junto ao movimento espírita, concedendo-nos a alegria de compartilhar de sua venerável bagagem em admiráveis e inesquecíveis lições de vida,
enfocando o orgulho como o principal obstáculo para a aquisição do contentamento eterno e da paz íntima. Ela coloca ainda que fazemos um caminho de volta ao Pai. Somos os filhos pródigos que constroem sendas de libertação e aprimoramento, sendo exigido muito esforço e vontade nesse doloroso retorno. Entretanto, nunca desistamos de ser felizes. Fomos criados para esse alvo divino. Acreditemos e sigamos com a certeza que pagar o preço do sacrifício pelo triunfo da paz interior é fonte de luz em qualquer tempo da vida. Então é muito interessante que a gente realmente adote, nos próximos... Essa mensagem é de 11 de fevereiro de 2002. Que nós possamos adotar essa capacidade de entrega nesses estudos que estaremos fazendo a partir de hoje, relacionados ao orgulho. Dentro dessa obra, Tem que eu mereça ser feliz. Tranquilo até aqui, gente? Muito bom? Vamos dar sequência? Então, nós vamos ler o primeiro capítulo, que é a palestra do Eurípides Barçanufo, que é justamente a preleção inicial, vamos falar a aula inaugural, aonde ele traz essas colocações para, a partir daí, começar a desenvolver, nesses 21 dias, alguns ensinamentos, algumas práticas que auxiliem não só os desencarnados, mas principalmente os encarnados, a desenvolver técnicas de abordagem interior para diminuir o orgulho. A mensagem escolhida é do capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vem um dia em que o culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitos com o pensamento em Deus. É um momento supremo, no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de se queixardes, agradecei a Deus o ensejo que nos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. E então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como o soldado que sai triunfante da luta. Então, nós estamos num indício de provas, no plano espiritual, no plano terreno, justamente com pandemia e tantas outras coisas. As coisas complicaram um pouco mais, para muitos de nós. Então, esse é um indício de final de prova. É justamente como aqui nos fala a mensagem do Espírito, o momento de nós estarmos firmes na luta. Esse é o momento que somos mais requisitados. Quando que a coragem é requisitada? Quando o medo se estabelece. Quando a vontade precisa triunfar? Quando a apatia está reinando. Quando que a paz é mais importante? Quando a maioria das pessoas estão dentro de uma luta ou de uma violência. Onde que a luz se faz necessária? Onde as trevas são mais densas. Então esse é o momento do cristão brilhar no mundo. Esse é de fato o momento que precisamos nos levantar e nos estabelecer como sentinelas luminosas, no sentido de não permitir que a apatia, o desânimo, que a falta de fé, que o medo ou qualquer outro sentimento nos cause aí um arrefecimento da luta. Esse é justamente o momento que somos exigidos. Se chegamos até aqui é porque esse momento exige a nossa presença e a nossa ação. Então isso tem que ficar bem claro. Então nós vamos entrar direto na fala de Eurípides, ele tem aqui nos parágrafos iniciais algumas considerações, mas aí Eurípides já estabelece lá para esse monte de espíritos, esses que estavam presentes, a sua fala inaugural dentro desse estudo de 21 dias. Irmãos,
Jesus seja a nossa inspiração. A proposta educacional de Jesus tem por objetivo a felicidade, e a sua pedagogia assenta-se no amor e na esperança. Esta felicidade, no entanto, tem um preço: a construção do reino dos céus, aludido pelo Mestre na intimidade de cada ser. Então é interessante que Eurípides coloca pedagogia educacional de Jesus, ou a proposta educacional de Jesus, né? E tem que ter um preço, um esforço, que é a construção do reino dentro do interior de cada um, né? Ele asseverou que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Contudo, para a maioria esmagadora dos homens, Deus ainda é procurado por fora, um atavismo que tem raízes em tempos imemoriais nos degraus do processo evolutivo. Então, percebam que isso é verdadeiro, né? Ainda hoje, muitos de nós, a hora que vai falar com Deus, a gente olha para cima, para fora, né? Deus está fora. A religião, principalmente. Quando a gente não procura em imagens, né? Então, sem desmerecer, né, o simbolismo da imagem, que é positivo, mas nós temos que entender que Deus está no nosso interior. Que a conversa com Deus é uma conversa íntima, feita dentro da própria alma, no quarto do coração, e não em qualquer ambiente exterior. Certo? Né? Então, interessante isso, porque o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Ele é uma conquista interior. O reino precisa se estabelecer no coração do homem. Aqui no Hospital Esperança, temos constatado todos os dias e cada vez mais a urgência de se conclamar os nossos co-idealistas na Terra a uma campanha pelo espiritismo por dentro. Lamentavelmente, embora seja compreensível o vazio existencial que toma conta do homem comum, tem sufocado também as esperanças frágeis de muitos corações espíritas que se encontram à míngua de uma réstia de força. Então, é justamente o que ele coloca, né? A gente não pode deixar que esse vazio existencial tome conta. Por que estariam muitos confrades nessa situação? Qual a razão de optarem pela treva quando a luz já lhes ilumina os novos rumos? Todos que aqui nos reunimos somos testemunhas dos efeitos da negligência e da invigilância de muitos amigos queridos que foram bafejados pela luz do Consolador, mas que não se deixaram penetrar pelos raios da educação espiritual. Compete-nos fazer algo mais em favor desse estado de coisas. Precisamos dilatar as concepções dos trabalhadores da seara acerca dos objetivos de sua adesão aos serviços de esclarecimento e edificação moral. Muitos discípulos mais desatentos e mal informados que infiéis têm procurado o serviço espírita imbuídos de elevadas expectativas de vantagens pessoais, embaladas por sonhos de imediatismo e felicidades. Desculpem, facilidade, né? Então, eu vou só concluir aqui, depois a gente vai dar sequência, né, na aula.